Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Deus seja com você neste domingo, nessa manhã, onde comemora-se o Dia dos Pais, e eu tenho aqui o desafio de cumprir o horário, mas eu queria te dizer que eu nunca ganhei nada nessa vida, e eu acho que esse desafio também não vou ganhar, mas vamos juntos. Eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, Sim, é clichê, mas eu pedi autorização, o pastor deixou, de usar a parábola do filho pródigo, para refletirmos um pouco neste exemplo que nós temos do pai, nessa figura, e principalmente, ou mais importantemente do que temos nessa parábola, é um exemplo do amor, da graça daquele pai e do seu perdão, né? Você precisa entender que o título que tem aí, a parábola do filho pródigo, ele não é inspirado por Deus, foram homens que colocaram mais ou menos 200, 300 anos depois de Cristo, e hoje em dia é quase unânime a gente dizer que esse título poderia ser melhor. O foco não é no filho pródigo, com certeza não, ou o foco dessa história é o pai, o seu amor e a sua graça, ou o filho mais velho, e você precisa entender isso, porque quando Jesus conta uma parábola, normalmente ele está tentando ensinar alguma coisa, ou ele está tentando responder alguma pergunta. Com a graça de Deus, nós teremos um módulo na escola bíblica, nas quintas-feiras, sobre as parábolas de Jesus. Se você quer entender o que ele quer dizer com a parábola, e ele está respondendo uma pergunta, veja qual é a pergunta. E essa parábola ele conta porque os fariseus o viram comendo com os pecadores e murmuravam entre si, dizendo: quem é este que come com pecadores? Então ele desce e conta uma história que começa com a ovelha perdida, passa pela moeda perdida e termina com essa história do filho pródigo. E a história termina toda focada no filho mais velho, que não quis perdoar nem entrar na festa. Quem é este? Os fariseus e pecadores. Mas nós vamos tirar agora, num primeiro momento nessa parábola, a lição da postura desse pai, e depois falaremos também sobre a sua graça e o seu amor. Lucas capítulo 15, como está ali, versículos de 11 a 32, é bem conhecida a história, eu vou ler aqui. Jesus continuou, porque é a continuação das outras parábolas, ou a mesma história, né? São três ou são uma? Não sei, eu acho que é a mesma história. Ele continua: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles, entre os 2. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com a vagem de alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Contra os céus significa pequei contra Deus. Eles evitavam usar o nome de Deus, né? Pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Isso representa o arrependimento. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o pai o viu. E cheio de compaixão, quem correu? O pai correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-o. Coloquem um anel em seu dedo, um calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu-o de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E olha o que o pai fez. O pai, então, saiu ao encontro desse filho e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha o tom dele, olha, provavelmente com o dedo em riste, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci nenhuma de tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra diante de nós, lida, tão conhecida. Fala conosco nessa manhã, tem misericórdia de nós, Pai, desse teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. A figura do pai tem sofrido uma desconstrução, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e quando nós vemos figuras como essas, né, dos Jetsons, dos Flintstones ou dos Simpsons, principalmente o Homer, né, a figura que é retratada do pai é um pai paspalhão, que não serve para nada, que não resolve nada, que não decide nada, é um bananão, né? Já dizia o Caio Ribeiro. E a ciência tem recentemente começado a estudar o efeito da paternidade na vida de um filho ou de uma criança. É muito bem sabido, é muito bem conhecido e estudado a influência que a mãe tem no desenvolvimento socioepsíquico de uma criança desde a primeira infância. As crianças que ficam mais tempo com a mãe, até os seus 5, 6 anos, elas vão ter até o seu QI mais elevado. E de repente, de algumas décadas para cá, a ciência também começou a estudar a influência de um pai. E o que tem sido descoberto é fantástico. Existe um cristão chamado Cassie Carters, que ele escreveu esse livro, O Mundo Precisa de um Pai. Ele estava fazendo uma pesquisa num campo de refugiados, e ele viu que a maioria daqueles que estavam ali eram crianças que foram criadas sem pai. Então ele começa um movimento através do futebol, de tentar ser um pai para aqueles jovens, para aquelas crianças, e isso se tornou um movimento mundial que tem mais de 100 países ao redor do mundo. Um mundo precisa de pai. Eu ganhei esse livro, obviamente, porque eu sou pai e tenho tentado ler ele. Ele é um desafio, é um livro bem grande, você pode comprar para você, né, uma versão dessa, mas inclusive é um livro que ele tem um guia de estudo para pais. Então, esse é o livro do treinador, você lê o livro e você vai fazendo os estudos. E ele vai mostrar ali nos primeiros capítulos a necessidade. Então, ele coloca que, por exemplo, um dos grandes problemas da África é a ausência dos pais, a ausência paterna nas famílias, não é? E ele vai defender essa tese ali nos primeiros capítulos. Ele também vai se apoiar num documento da FIRA, que é a Federação para a Aliança de Pesquisas sobre o Envolvimento Parental, que vai dizer como que o pai impacta na vida de uma criança. No segundo capítulo ele diz que a criança que vive em envolvimento próximo com seu pai se sai melhor social, emocionalmente, cognitivamente e fisicamente.
Esse aqui é um texto da própria Fira. Ele diz: filhos de pais presentes são mais propensos a ter melhores níveis mais elevados de realização econômica, educacional, profissional, competência profissional, melhores resultados educacionais, expectativas de ensino superior, maior nível de escolaridade, bem-estar psicológico, está no apêndice A do livro. E ele continua dizendo que até o QI das crianças que vivem na presença de um pai ou com um pai presente acaba sendo maior. Este é um quadro que ele vai mostrar também no 2º capítulo do livro, como uma criança é impactada durante seu desenvolvimento. E aqui embaixo está quem tem o maior impacto. Até os 5 anos, o maior impacto é o da mãe, com certeza. Não quer dizer que é o único, mas é o maior. Assim como o do pai, você que é pai, meu irmão, e tem um filho entre 6 e 12 anos, aqui está a fase onde você vai ter o maior impacto sobre ele. A mãe dele vai impactar, o avô, a avó, o pastor Rogério, mas o maior impacto é o seu. Assim como quando passados 12 anos, quando o maior impacto vai ser os dos colegas, você ainda vai ter um impacto. E eu já estou correndo contra o tempo, porque o meu filho já está aqui, ele já tem 9 anos, e ele já está escapando de mim. O que eu fico imaginando, uma ampulheta, né? Tudo que a gente tem que pôr na cabeça dele é uma corrida contra o tempo. Ele está aqui, no desenvolvimento físico. Às vezes eu vou jogar futebol com ele, eu chuto a canela dele de propósito. Devagar. Calma, gente. Eu não sou um maníaco. Eu chuto a canela dele devagar. Ele cai, às vezes ele chora. E agora ele já está meio ralado das quadras. Mas é porque ele é super, super, super sensível. Qualquer coisa ele chora. Eu não posso dar uma bronca nele. Eu não preciso bater no bumbum dele, não. É só de eu olhar feio para ele, ele chora. Então a gente está trabalhando, estamos trabalhando no físico agora, não é? Continuando, meus irmãos, que o nosso tempo é curto, aqui tem também ele mostrando aonde ele vai desenvolver mais para cada ano, o que ele vai desenvolver em cada ano. Você que tem um filho nessa idade pode adquirir esse livro, ou pode depois baixar esse slide de algum lugar que o Felipe vai pôr para você aí no aplicativo da igreja. E essa é a palavra agora do próprio Cartens, né? Tá errado, tem um N a mais aqui, tá bom? O Cartens. E ele termina o 2º capítulo dizendo isso: um pai ausente retrata um Deus ausente. Ele conta a história de um homem que ele pastoreava. Ele chegou, o seu filho chorando de madrugada, e aquele pai cristão chegou para o filho e disse: pode dormir, filho, Deus está com você. E o filho olhou para ele e disse: mas agora eu preciso de um Deus que tenha braços para me abraçar. Se você não é pai ainda, eu preciso te dizer uma coisa: a responsabilidade é grande, porque você vai representar para o seu filho a figura de um Deus. Assim como eu conversando com uma estudante que hoje o pai abandonou, né? Eu queria falar mais para vocês sobre a escola que eu trabalho, porque é na Zona Norte, uma escola voltada para o pessoal de baixa renda, toda voltada para as cotas. Meu pai foi embora, e eu olhando para ela: e como você retrata Deus? Quem é Deus para você, se você não pode vê-lo na figura do seu pai? E ela ficou com aquilo na cabeça, e depois ela voltou a me contar: professor, eu fui na igreja, e me falaram exatamente o que o senhor falou. Um pai ausente retrata um Deus ausente, um pai desconectado retrata um Deus desconectado, um pai permissivo, que não é este da parábola, ele não foi permissivo, retrata um Deus permissivo. Um pai negligente retrata um Deus negligente, um pai emocional vai retratar um Deus emocional. Nós somos deuses com pele para os nossos filhos, não porque somos perfeitos, né? Obviamente. E olhando para essa parábola, eu quero então pensar no exemplo desse pai. Ele é um exemplo de pai, de perdão e de amor. Se em alguma vez você viu alguém pregando, eu já vi em algum lugar, eu não vou falar onde é porque vai ficar feio para nós, alguém criticando a postura desse pai, não há possibilidade hermenêutica e exegética desse pai não representar Deus. A postura desse pai foi perfeita. Mas como que pode esse pai dar o que o filho quer e deixar ele embora? Pois é, irmãos, é o que Deus faz com a gente. Nós somos livres.
Deus criou os anjos, que não têm a opção de não adorá-lo, e de repente ele criou um ser que poderia escolher estar com ele ou não, obedecer ou não. A postura desse pai é perfeita. É a postura de um pai firme. O meu conselho para você é: seja firme. Seja firme. O amor daquele pai não o tornou refém do filho. Ah, meus irmãos, como nós temos visto pais que estão sendo subjugados pelo filho. Eu dependo desse filho. Aquele pai da história não ficou se humilhando, implorando para o filho ficar. Você é adulto, você sabe o que está fazendo, você quer ir embora? Está aqui o que é teu, você é livre. E nós vemos pais de crianças pequenas, reféns do filho. Às vezes é um filho, ou às vezes é dois, né? Porque antigamente era 9, então você não tinha essa loucura, não é? Seu filho era hoje os filhos são os reis da casa. Não é reis, não sei, mas a gente chama de príncipe, né? O menino é o príncipe e a menina é a princesa, é claro, são eles que mandam. Eles decidem tudo, eles escolhem tudo. A casa gira em função dele. A hora de dormir depende dele, né? A hora de acordar depende dele. O almoço depende do que ele gosta. É o mundo que nós vivemos. É engraçado que na minha época era tudo os pais. Agora que eu virei pai, mudou o jogo. Eu estou sempre atrás. Você percebeu? Porque na minha época, você sabe, você viveu isso. Eu não sou tão velho. Há 20, 30 anos atrás, nós íamos em qualquer evento social, serviam-se quem primeiro? As crianças? Eram os mais velhos. E depois as crianças. A gente ia no casamento, evento da igreja, tinha a mesa, o salão, e as crianças comiam lá fora, sentadas no chão. Pais e mães que têm vivido em função dos filhos. Em função dos filhos. E sabe o que pode acontecer com isso? Os filhos crescem, vão embora e o casal se divorcia. Você já viu isso? Casal cristão, filho cresceu, foi embora. Eu não sei mais viver com o meu cônjuge. Porque desde que o nosso filho nasceu, nós estamos em função dele. O pai, além de não implorar para o filho ficar, também nem foi atrás. Você reparou nisso? Ele nem foi atrás. O filho sabia voltar, o filho era crescido, adulto, sabia bem o caminho. A segunda coisa é que a gente percebe que esse pai era um pai prudente, porque os seus filhos trabalhavam com ele, não é? O filho mais velho chegou atrasado para a festa. Aliás, é bem provável que ele chegou já no final da tarde, porque estava no campo, trabalhando. Pare de fazer pelo seu filho o que ele mesmo pode fazer. Nós vemos no mundo de hoje, crianças como eu estou falando, não estou falando de você, meu irmão, eu não estou dando indireto para ninguém, eu estou falando do que eu vivo. Eu tenho um menino de 9 anos, eu falei para o pastor na reunião dos homens, ele não consegue abrir o pacote de pão de forma com a tesoura. E eu falei, como isso é possível? O que nós estamos fazendo? Eu falei, pastor, nós vamos fazer um acampamento, vamos juntar todos os meninos de 8, 9 anos, vamos levar para o meio do mato, ensinar os caras a usar a chave de fenda, alicate, serrote. Só que a gente vai ter que levar alguns pais também, não é? Que estão precisando, que o cara 40 anos estraga a tomada, ou ele chama o marido de aluguel, ou chama o pai, não é? Para ajudar. Não é isso? Compara a aptidão física de uma criança de 9 anos hoje, o Pedro Venâncio, pode comparar. Pedro Venâncio não sabe fazer nada. Ele está fazendo ovo agora, vocês viram na internet? Ele aprendeu. Nós estamos lutando contra isso. Ah, Isaías, mas eles têm outras habilidades. Eu sei, gato. O Pedro, em 2023, ele tem 6 medalhas. De robótica, de geografia, de matemática, de língua portuguesa. É mais medalha do que o Flamengo e o Corinthians ganharam juntas o ano passado.
Os dois não ganharam nada o ano passado. Né? E se somar o retrasado também dá mais. Eles têm outras habilidades, mas nós precisamos prepará-los para a vida. Fazer as coisas é sim um sinal de amor, mas nós precisamos treiná-los, prepará-los. Sem falar no quanto tempo, eu sei que tem avós aqui, né? Quanto tempo essas crianças têm passado com os avós, porque a nossa sociedade agora ela é diferente, e o papel, a mãe e o pai trabalham, e o papel da avó tem sido tão importante, e eu fico vendo a minha sogra lá em casa, os meus filhos chegam para almoçar, o prato está pronto, aí eles só sentam na mesa e falam, quero água, quero um talher, eu falei, acabou, parou. Montei uma tabela, é o seguinte, cada um faz o seu prato, o Pedro tira a mesa do jantar, a Dora tira a mesa da janta, terça e quarta o Pedro leva o lixo, para. Eles ficavam lá assim, ó, você, vem cá, você, quero isso, quero suco, quero o quê? Nós estamos tentando. A outra coisa muito interessante que eu destaco da postura desse pai é o quanto ele foi constante. Eu fico imaginando nessa história, é claro que é uma história com E e não com H, não é uma história, que talvez aquele filho tinha um desejo dentro dele de viver as aventuras que ele queria viver, de fazer as coisas erradas que ele queria fazer, mas ele sabia que ele só ia poder fazer isso longe da casa do pai dele, porque na casa do pai dele não podia. Tinha regras, tinha valores bem definidos. Bem definidos. Você precisa ter, meu irmão, um valor inegociável com seu filho. Valores inegociáveis com seu filho. A gente tinha dois lá em casa, na casa do meu pai, não é? Que era a escola e a igreja. Tem que estudar. Seu pai é pobre, sua mãe é pobre, seu avô foi pobre, não tem nem nada, que você tem que estudar. E a igreja? Olha que loucura, eu me lembro, 98, 99, olha essa história. O meu irmão mais velho, eu estou pensando, pai, de fazer o concurso do Banco do Brasil. Filho, que legal, bacana, hein? E quando é a prova? É domingo. E meu pai, mas e a igreja? O fato de vocês rirem representa o quão essa situação seria absurda hoje. Porque hoje, qualquer motivo para nós é motivo para não ir para a igreja. Para mim e para você. Às vezes nós temos uma festinha no domingo na hora do almoço, daí a gente não dá mais para vir. Ou às vezes é algum evento social que foi no sábado à noite. Aí também já não dá para vir no domingo de manhã, porque a gente tem que descansar. O que nós estamos mostrando com isso? Às vezes o filho quando cresce, ele não vai mais para a igreja. Às vezes é porque você, ou porque eu, temos ensinado para ele que a igreja não é tão importante. Como? Com as nossas ações. Não adianta eu falar para ele que Deus é a coisa mais importante do mundo, se aquilo que eu estou fazendo está gritando outra coisa. Se eu não venho na reunião de oração porque eu trabalho, e aí eu chego cansado, eu preciso descansar, ou não venho nisso por um evento social, por aquilo, eu estou mostrando, evidenciando, está claro na mente dele, o que é o mais importante. Aquele filho tinha certeza de como era a casa do pai dele, por isso no momento mais difícil da vida dele, ele lembrou, ele falou, lá no meu pai é assim, lá no meu pai é assim. Tem um terapeuta, Rosandro Kingsley, né? Ele fala muito sobre a criação de filhos, ele fala um pouco sobre Jesus, mas ele é espírita, tá? E eu decidi falar o nome dele para dizer para você, toma cuidado com o que ele vai falar de Jesus, porque, né, toma cuidado com quem você ouve. Ele fala umas coisas muito interessantes sobre a criação de filhos. Ele conta que ele tinha 16 anos, ele virou para a mãe dele e falou assim, eles são nordestinos, não, no Nordeste. Eu vou para o carnaval fora de época. Ela falou, não, você não vai não. Não, eu vou, meu avô já me deu dinheiro. Não muda nada, você não vai não. E ele fala assim para a mãe dele, só falta 2 anos para eu ter 18. E aí a senhora vai ver. E ela diz, não vai mudar nada, 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 nada. Enquanto você morar na minha casa, quem manda sou eu. E ele disse para a mãe dele assim,
e depois você quer ser amada ainda? E sabe o que ela disse? Quem foi que disse que eu preciso do seu amor? O amor é uma escolha, meu filho. Eu te amo incondicionalmente. Se você não me amar, o seu respeito basta. Nós estamos nos subjugando aos nossos filhos, com um medo tremendo de não ser amado por eles. Com um medo tremendo de não ser amado por eles. Você precisa dizer não para o seu filho. E ele vai ficar chateado. O Pedro adora falar isso para mim. Eu estou muito chateado. É uma pena, Pedro. Mas é não. Sinto muito você ficar chateado. Mas não vai ou não vai ter. Nossos jovens estão doentes. Eu trabalho com adolescentes, dou aula para adolescentes de 15 até 18 anos e também para adultos. Eles não conseguem suportar frustração nenhuma. Crise de ansiedade é o nosso café da manhã, é a nossa segunda-feira. É metade crise de ansiedade, metade TDAH, metade autismo. Eu sei que são só 2 metades, mas é que tem as intersecções, tá bom? Aí precisou vir um filme da Pixar, porque a gente tem a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia, mas precisou vir um filme da Pixar chamado Divertidamente, para explicar para a gente quão importante é a frustração. Qual foi a última vez que você foi num evento de criança de competição e que não tinha medalha para todo mundo? Minha filha lutou judô. Inclusive ela ficou triste porque eu não fui ver ela porque eu estava aqui. Eu falei, eu não vou não, filha, eu tenho que tocar e eu não vou trocar minha escala, não. Ela lutou uma luta, perdeu. Medalhona. Beleza. Eu não tô, nem vou dizer se é certo ou se é errado. Quem sou eu para saber o que é certo e o que é errado? Mas eles não estão preparados para lidar com frustração nenhuma. Uma prova mal sucedida foi caso para a aluna, há 2 anos atrás, tentar acabar com a própria vida lá dentro da instituição. Porque por uma prova que ela não se saiu bem. Eu preciso avançar e eu preciso dizer para você, seja forte, para você ser a força do seu filho quando ele precisar. Você precisa ser para ele essa figura de forte. Eu não estou dizendo para você ser um bruto, um grosseirão, não. Aliás, seu filho vai aprender a amar e respeitar uma mulher com você, com aquilo que você faz com a mãe dele. Tá bom? Não é para você ser um grosseirão, mas é para você ser essa postura de força. Quando aquele filho estava alimentando porcos, ele lembrou exatamente de como era a casa do pai dele, de qual era a moral que tinha lá. Lá, nem os funcionários passam fome. Muito pelo contrário, a palavra que ele usa é lá, até os funcionários têm abundância de pão, porque aquele pai é um pai moral, é um pai correto. E eu vou lá, é para lá que eu vou correr. Eu vim para Londrina, era um grande sonho para mim entrar na UEL. A minha história de vida se eu contar para vocês, todos nós choraremos, mas aquilo que para você talvez é uma opção, para mim era um sonho. E eu passei na UEL. A única coisa que eu sabia fazer de bem na vida era isso, estudar. E era muito difícil essa mudança, sair de uma cidade pequena, com meu pai, minha mãe, meu irmão. E quando eu vim, a minha mãe pediu para eu não vir. E não foi justo comigo não, porque estava muito difícil. Sair, já era muito difícil. E o meu pai falou, você vai, porque eu não tenho nada para te dar. Quando eu morrer, você vai lá pagar meu velório ainda, porque eu não vou deixar nada. E eu vou. E provavelmente é isso que vai acontecer mesmo. Num dia muito triste, mas com muito orgulho, farei isso. Ele falou, você vai, eu vim. Eu acho que a gente ser enquadrados, hoje a nossa expressão é insegurança alimentar, era a nossa situação financeira. Eu vim morar de favor no fundo de uma igreja, não pagava água, luz nem aluguel. Era assim que eu sobrevivi para fazer a graduação. Mas o mais difícil era escolher entre almoço ou janta. Uma vez eu falei isso, alguém veio me perguntar se era verdade. Era verdade. Era almoço ou janta, não dava para fazer os dois.
E aí o meu curso era à noite, e às vezes eu almoçava no RU 2h para poder aguentar até a noite. Mas o mais difícil era a solidão. Eu morava numa edícula, e a única coisa que eu consigo lembrar daquilo é o quão frio era aquilo. E eu não estou falando de temperatura. Era da solidão que havia lá. E eu ligava para o meu pai e falei, eu não quero mais. Mas falar com a minha mãe não adiantava, porque eu chorava daqui, ela chorava de lá. Eu chorava daqui, ela chorava de lá. E o meu pai falava, você vai ficar aí, você tem que continuar. Aí um dos dias estava mais ruim, ele falou assim, eu vou aí. Chegou para a igreja, pediu uma semana de licença, pegou o ônibus, 500 quilômetros, veio com a sua malinha, ficou aqui uma semana. No final daquela semana, eu vou embora e você vai ficar. Você tem que conseguir. Ele era força. E foi por causa dele, provavelmente, que eu terminei a graduação. E depois, mais para o segundo semestre, eu ganhei uma nova família, né, aqui em Londrina, que muitos de vocês conhecem. E ali eu também tive um outro pai, que se por causa do meu pai biológico eu terminei a graduação, foi muito por causa dele que eu fiz o mestrado e possivelmente também por causa disso o doutorado. Quando eu entrei no mestrado, também numa situação tão complicada, uma tragédia emocional, uma história que não dá para contar aqui na minha família, na família da Cris, já namorávamos há 3 anos. E eu entrei no mestrado, passei em terceiro lugar. Eu nunca ganhei nada na vida, eu falei, né? Passei em terceiro lugar, eram 6 bolsas e eu não ganhei bolsa. A história é complicada, os físicos não são bons de contas. E aí esse meu pai novo que eu ganhei, ele falou, vem para cá, fica aqui com a gente um pouco. Faz a conta aí de quanto você precisa de ônibus e para almoçar, e eu vou dar a sua mão. E assim foi, até eu conseguir depois uma nova bolsa. E ele não sabia que a minha mãe dava alguns por fora nessa minha nova mãe. Esse psicólogo que eu falei, o Rosandro Kinsley, ele diz que o amor, depois que ele conta essa história da mãe dele, né, que eu contei, e ele falou que depois, quando ele entrou para fazer psicologia, estudando cargas afetivas, ele entendeu que o amor era o sentimento mais complexo, precisando então ser precedido de outros sentimentos, sendo que o alvo de um amor precisava, antes de tudo, ser alvo de respeito. E nós, eu e você como pais, temos às vezes tentado tanto ser amado, que não temos obtido o respeito dos nossos filhos. E, consequentemente, ficamos sem os dois. Sem o amor e sem o respeito. Este é um exemplo que nós podemos ter desse pai. E você que não é pai, que vai ser um dia, ou você que é mãe, é isso que você precisa também sonhar em ser, se você pretende um dia ser pai, ou se você é mãe ou quer ser mãe. Esse é o pai que você precisa ajudar o seu esposo a ser. Como eu disse, não é um recado para ninguém, eu não conheço a história de quase ninguém aqui, e talvez, né, sempre há um pai que queria que o filho estivesse aqui hoje, e que talvez fique se perguntando se falhou de alguma forma em alguma dessas coisas. E eu queria te dizer que essa história também é uma história sobre perdão. Então hoje também é um dia sobre a gente olhar para os erros que ou cometemos como pai, ou como filhos, ou que os nossos pais cometeram conosco. E é dia de se perdoar também. É dia de se perdoar também. A história prossegue, e depois que o filho volta, o pai dá para nós um exemplo de perdão. Sabe por que ele dá um exemplo de perdão? Porque é ele quem corre ao encontro do filho. Ele nem espera o filho chegar. E diz os estudiosos, né, como Luiz Saião, por exemplo,
é que judeu nenhum naquela época corria. Essa história está escandalizando aqueles que estão ouvindo desde o começo, porque nenhum homem adulto corria, mas aquele pai correu. É ele que vai ao encontro do filho. Nós vemos isso no versículo 20. E o perfeito perdão é aquele que gera restauração. Perdão, gente. O pai não só o perdoou, mas ele também restaura o filho. Ele restaura a condição do filho. Ele restaura a dignidade daquele filho imundo, fedendo a porcos, mal vestidos, sujo e descalço. Quando ele diz, traz a melhor roupa e o melhor sapato e veste-o. E aí ele restaura a dignidade. E quando ele fala, põe um anel em seu dedo, ele está indicando, ele é da família de novo. Ele é filho de novo. É este o verdadeiro perdão. Perdão não é esquecer, perdão não é só simplesmente esquecer o que foi feito, mas é restaurar, é fazer de novo a relação quebrada. De um cristal, de um vidro que se quebrou, e o perdão não é comprar um vidro novo, mas é juntar aquilo e zerar a conta. Página em branco. Para mim e para você, como pai, como mãe ou como filho. Um perdão tão sincero aquele pai representa, que ele pôde matar um novilho gordo, representa o melhor novilho. Lembra que o filho mais velho pede um cabrito? Ele não fala do novilho, o Senhor não me deu nem um cabrito, porque existiam as festas, e para algumas festas mais simples, matava-se um porco ou um cabrito, mas em algumas situações especiais, tinha aquilo que era classificado como novilho ou bezerro gordo. E o perdão foi tanto, que eu vou dar agora a melhor festa possível. E esse pai, nessa história, ele não só perdoa, mas ele lá no final, ele vai ter que ir lá e convidar o filho mais velho a perdoar também. Mais do que convidar, ele vai exortar o filho mais velho e fala, olha só, você precisa perdoar o seu irmão. Ele estava morto e reviveu. Olha, eu aceitei. Olhe para mim. Olha para esse exemplo. E às vezes eu e você olhamos para a graça de Deus. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Tem a história do rei Manassés. Terrível, terrível. A ponto de sacrificar os seus filhos. Sacrificar mesmo. Para o Deus Maloque. E aí ele é levado de Israel com um gancho no nariz. E lá, e depois Deus restaura ele. Eu falo, Deus, o Senhor não é possível que o Senhor faz um negócio desse. Esse perdão que não tem lógica. O filho mais velho, ele precisa ser exortado a perdoar, porque é um perdão sem lógica. Não faz sentido. Irmãos, no discurso do filho mais velho, ele faz um discurso. Eu não tenho tempo para ler aqui de novo. Mas no discurso do filho mais velho, ele fala para o pai, eu sou perfeito. Eu nunca transgredi um dos seus mandamentos. Sabe por que para o filho mais velho era tão difícil perdoar? Porque na mente doente dele, ele nunca precisou ser perdoado. Quem o filho mais velho representa? Os religiosos, eu e você. Eu e você. Você só vai conseguir perdoar de verdade o dia que você entender o tamanho da dívida que foi paga por você. Quem sabe uma ceia dessa aí você entenda. É todo segundo domingo. Segundo domingo de setembro vem de novo. Só faltou ele dizer para o pai o quão privilegiado o pai era de ter ele como filho. Aliás, eu vou lançar o meu novo worship, vai ser isso aí. Que privilégio, Deus, é o Senhor me ter como seu filho.
Mas nós estamos perto, se eu não lançar, alguém vai lançar. Não é? É ou não é? Tem uma música que fica aí cantando, me ama, tem ciúme de mim. Não tem? Tem essa música? Tem, me ama. Eu não canto. E eu tenho falado, né, das músicas em primeira pessoa, me ama. Inclusive no inglês é He loves us. Mas no português virou me ama. E qual é o erro teológico nisso? Nenhum. Mas o foco está onde? Está em mim. Ele me ama, como me ama. E eu até entendo, meu irmão, que você vai chegar para um desprovido de família, caído na sarjeta, e dizer para cantar para ele o quanto Deus o ama, faz todo sentido. Mas eu e você ficar aqui cantando o quanto Deus me ama, é só uma massagem no nosso ego. Não canto. Se vocês quiserem, pede para o Roberto. Irmãos, eu preciso terminar. Essa história é uma história de amor. Jesus conta 3 parábolas, sabe, irmão? 3, que é uma só. A da ovelha que se perdeu, a da moeda e o do filho. Você não é ovelha. Sabe aquela história? Tem até outra música também, né? Ousado Amor. Um dia um pastor me fez cantar. Não gosto. Qual é o erro teológico? Nenhum. Mas ele fica lá cantando, nossa, que amor doido que Deus tem por mim, né? Você não é ovelha perdida. Se você nunca percebeu isso nessa história, bom dia para você. Eu vou te dizer que a evolução dessa história é uma evolução temporal. A história da ovelha que se perdeu no deserto e o pastor saiu para ir lá resgatar, significava um mundo antes da vinda de Jesus. O mundo estava perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que veio. Entendeu? Era isso. A história está até aqui, ó, em algum lugar. O amor de Deus o moveu. A história da moeda era a história de quem estava perdido ali, debaixo dos olhos do seu Senhor. Sabe que tempo, Cronos é esse? É o tempo que eles estavam vivendo quando Jesus estava contando. Ele estava dizendo para os fariseus, eu estou aqui, e vocês estão perdidos debaixo do meu nariz. Mas você não é a ovelha, e você também não é ele, porque você não viveu na época de Jesus, embora tenha algumas cabeças brancas aqui. Meu irmão, você tem 2 opções para você. Ou você é o filho mais novo, que está longe de Deus, ou você é o filho mais velho, religiosíssimo, exausto, que lá no discurso dele, botou o dedo na cara do pai para dizer para ele o seguinte, sabe de uma coisa? Quem merecia essa festa sou eu, porque eu faço isso. Quando que você vai entender que a sua religiosidade não é suficiente? Eu falei disso no mês passado, na ceia. Não adianta se cobrir daquilo que você faz, não é suficiente, não vai te tornar digno. Enquanto você não fazer como o filho mais novo e entender a sua indignidade, e viver essa relação de troca com Deus. E o meu cabrito, Deus? E Deus dizendo assim, entra para a festa comigo. Entra para a festa comigo. Esse é o nosso Deus, irmãos, que Ele vai ao encontro. Ele veio ao encontro da humanidade, na história da ovelha. Ele veio ao encontro de quem nem sabia que estava perdido, que é a moeda. E Ele vai ao encontro dos seus filhos, o que estava perdido e o que nem achava que estava perdido. Eu não sei quem é você nessa história, mas eu não posso sair daqui sem dizer uma coisa. Independente de onde você esteja, se você é o filho mais novo, independente do lugar mais longe de Deus que você foi se meter, há uma estrada que pode te levar de volta para casa. É Jesus. E essa estrada vai parar bem numa porta.
e do lado de lá tem uma festa. E se você é o filho mais velho, você está para o lado de fora. Sabe como que Jesus termina? Dizendo para aqueles fariseus: e aí? Vocês vão ficar aí resmungando? Vocês vão entrar e cear comigo e se alegrar comigo? O que você quer dessa religião? O que você quer de Deus? Vamos orar. Senhor, nós agora nos colocamos diante de Ti, agradecidos pelo movimento que o Senhor começou, de se desapegar de sua posição como Deus e descerem na figura do seu Filho para resgatar a ovelha que estava longe, abrindo assim um caminho para todos aqueles que querem se achegar até a Ti. Senhor, eis aqui a minha vida e a dos meus irmãos, sendo ou um filho longe ou um filho perto, que nós possamos entender a nossa indignidade, nos arrependermos, entendemos que não é nada do que nós fazemos, nem o nosso discurso que escrevemos em nossas cabeças, que pode nos colocar para dentro da sua festa, para dentro de sua casa de novo, para festejarmos e nos alegrarmos com nada mais do que a sua presença. É só isso, Deus. Toca os corações, toca o meu, dos meus irmãos, dos longes, dos pertos. Nos leva de volta para Ti. Em nome de Jesus que nós queremos orar. Amém.